Gostaria de compartilhar alguns pensamentos, escrituras em Filipenses. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou começar com esses versículos, falando um pouquinho de Filipenses. Temos expressado hoje pela manhã, numa das orações que estamos celebrando, que estamos num momento de alegria, inclusive. E esta carta aos Filipenses é uma carta muito interessante, porque ela nos mostra que Deus quer que nós sejamos alegres. Deus quer que os crentes vivam em paz, como temos cantado, a paz que temos de Deus em nossos corações. E quando a gente olha alguns salmos, a gente vê lá, por exemplo, aquele salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou aquele salmo que diz: e somos felizes porque grandes coisas fez o Senhor. E esta carta de Paulo aos Filipenses nos fala também bastante dessa alegria, nos exorta com relação à alegria. E é muito interessante nós, como crentes, sermos de fato alegres. Mas para que haja alegria no meio da irmandade dos crentes, dos santos, dentre muitas coisas, eu pensei agora em duas pelo menos, que é a comunhão, que é necessário ter a comunhão entre os irmãos, isso promove a alegria, e a paz, o bom andamento das coisas, a capacidade de sermos resilientes, a capacidade de sermos tolerantes uns com os outros. E nós vemos exatamente nesta carta aos Filipenses, se nós explorarmos um pouco ela, que nós temos exortações exatamente nessa linha. Essa linha importante para nós. Agora, havia duas coisas que fazia Paulo ficar muito feliz com esses irmãos. Melhor, vou destacar duas. Que era o fato da dedicação daqueles irmãos para com a obra do Evangelho, a cooperação mútua entre eles, no sentido da construção das coisas do testemunho. E também outra coisa que deixava muito alegre, a gente vê isso no capítulo 4 também, eram as ofertas que aqueles irmãos levantavam para com Paulo, de forma que ele agradece isso no capítulo 4. Coisas interessantes. É um exercício interessante para nós. Essa dedicação, essa devoção, né? Nós temos cantado da devoção dos nossos lábios, louvando o Senhor, mas também nós devemos ter ação, né? Ou seja, nós devemos ter uma devoção, uma entrega total ao Senhor para sermos cooperadores em todas as coisas. Agora é interessante observar também
que Paulo tem uma intimidade muito grande com aqueles irmãos. E há uma razão para isso, né? Quando nós lemos em Atos 16 como tudo se iniciou, lá em Filipos, nós vemos que os irmãos ali foram orar naquela cidade, acharam um lugar, até comentamos isso ontem, eles acharam um lugar perto do rio, né? Dali começaram as orações, depois veio a conversão de Lídia, minha colega de profissão, vendedora, né? Minha e do Júlio. Vendia púrpuras. E nós vemos que Deus abriu o coração daquela mulher, ela se converte e logo ela começa já a praticar o exercício da hospitalidade. Depois nós vemos a conversão do carcereiro de toda a sua família. Nós vemos também, logo em seguida da conversão, aquela prática da cooperação já, entendendo as coisas práticas que a palavra nos ensina, que é a hospitalidade, leva para comer na sua casa e tal. E este relacionamento, essa construção, criou uma intimidade de Paulo com aquela localidade, com os santos lá de Filipos, de tal forma que agora nós temos uma carta escrita, e olha a evolução, a coisa começa pequena, né? E olha a evolução que nós vemos já lendo o primeiro versículo. A gente lê nesse primeiro versículo que Paulo e Timóteo, eles escrevem lá para Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Isso nos remete ao pensamento que as coisas estavam evoluindo, estavam crescendo, justamente por causa desse desejo de contribuir, de cooperar com as coisas de Deus. Uma grande lição para nós todos. E Paulo, dado essa intimidade, esse relacionamento com esses irmãos, ele se manifesta de 3 formas interessantes, trabalhando essa intimidade. Uma delas é através da oração. Ele ora por aqueles irmãos, a gente vê que ele suplica com alegria, né? Fazendo sempre com alegria súplicas a todos vós, em todas as minhas orações. Isso está no versículo 4. Então essa é uma forma do qual ele se expressa. A outra forma pela qual ele se expressa também para com aqueles irmãos é escrevendo carta, exortando aqueles irmãos, e sempre com palavras de ânimo, embora tivesse também dificuldades naquela localidade, como em todas existem. Havia dificuldade, nós vemos pelo contexto da carta que havia, inclusive, alguns desentendimentos. Mas ele mesmo assim convoca: alegrai-vos no Senhor. Agora, para que nós possamos ter uma vida plena de intimidade, nós precisamos fazer o exercício de orar uns pelos outros, o exercício de animar esses irmãos, alegrar esses irmãos. E Paulo nos dá algumas exortações importantes nesse texto. Eu gostaria de ler, por exemplo, o capítulo 2. Versículo 1 diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui nós temos uma exortação importante de Paulo àqueles irmãos. E quando nós observamos que devemos pensar as mesmas coisas,
ter o mesmo amor, é algo que demanda de nós todos um exercício. Demanda de nós todos um relacionamento. Porque se nós não tivermos uma comunhão, meus irmãos, como essa que estamos tendo nesses dias, como é que vamos saber o que pensamos uns aos outros? Como é que vamos nos afiar nas Escrituras? Como é que vamos, Celso, nos amar? Como temos nos amado, né, Celso? Celso, pessoal, que eu criei uma relação com ele, de amor, né? Mas por quê? Porque aquele momento em que o Celso apareceu, né, e nós começamos a ter um relacionamento. Se nós formos frios, não nos esforçamos um pouquinho para visitar os irmãos, aqueles que têm condições, porque às vezes o irmão não tem condição de viajar, não é? Não tem condição, mas outros irmãos vêm para ter, então, aquele momento de comunhão, não é, Alexandre? E assim nós vamos nos conhecendo, vamos nos amando, e vamos podendo suplicar pelos irmãos, ver a cooperação dos irmãos, e isso promove uma alegria intensa nos nossos corações. Paulo nos exorta. E Paulo também nos chama a atenção para que haja alegria. Ele nos dá o exemplo perfeito para que tenhamos alegria. Qual é o exemplo perfeito que nós temos nas Escrituras de humildade? Está escrito aqui no capítulo 2, versículo 5. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele menciona o Senhor Jesus como exemplo absolutamente perfeito da humildade. Este é o exemplo que nós devemos seguir, para que haja paz, para que haja alegria, para que haja construção e cooperação na obra de Deus. Paulo usa o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Mas como nós somos homens e poderíamos talvez questionar, né? Mas o Senhor Jesus, Paulo também cita outros exemplos. Na sequência ele cita o exemplo de humildade de Timóteo e de Epafrodito. É interessante, Paulo na sua carta, como ele explica tão bem, tão claro, né? Primeiro ele exemplifica o exemplo máximo da humildade, que é o Senhor Jesus, todos reconhecemos. Mas ele também chama a atenção agora que há homens como nós, com as fraquezas, com as dificuldades. Ele cita o exemplo de Epafrodito e de Timóteo. Ele cita aqui, se nós lemos o versículo 19, até o versículo 25, 26, 27, a gente vê esse exemplo de humildade desses irmãos e como eles operam. É preciso dar uma estudada com mais profundidade para tirar esse extrato. Mas é muito interessante esse exemplo da humildade. Porque o que divide os irmãos, o que estraga o relacionamento, é o oposto de humildade. O que é o oposto de humildade? A arrogância, o orgulho. Eu sei mais do que você. Você não sabe. Você não tem o dom que eu tenho. Você não tem a capacidade que eu tenho, que eu tenho. E portanto, eu começo agora a me orgulhar do meu conhecimento e começo a praticar ações, atitudes, por sua vez, tiram de um ambiente saudável e tira o ambiente da humildade, da qual o Senhor Jesus é a nossa maior referência. No versículo capítulo 3,
ele ainda falando sobre alegria, diz: quanto mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e a segurança para vós outros que eu vos escrevo as mesmas coisas. Fala aqui sobre acautelar-se dos maus obreiros, mas eu queria ir lá para o final do versículo 3, e diz o seguinte: não confiamos na carne. Se nós quisermos ser cooperadores, construtores, contribuir na obra, nós não podemos confiar na carne. E Paulo dá o próprio exemplo dele. Ele tinha muito mais capacidade do que muitas pessoas. Até porque ele foi criado aos pés da Gamaliel, um homem extremamente conhecedor das escrituras que eles tinham até aquele momento, da lei, especialmente. Ele poderia se orgulhar, mas ele disse: olha, eu não confio na minha carne. Outra coisa que Paulo dá de exortação, de além de não confiar na carne para que haja alegria, é necessário olhar para quem? Ele diz no versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, o alvo do apóstolo Paulo era o Senhor Jesus Cristo, as coisas do alto. Mas ele continua também dizendo que para que haja alegria, mesmo em tempos difíceis, tempos de tribulação, tempos de provação, é preciso ainda, e ele dá um destaque para isso no versículo 20, por exemplo, capítulo 3, versículo 20, e ele faz uma menção: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Olha, que interessante. A nossa esperança está na volta do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a absoluta certeza, deveríamos ter todos, temos que ter, como crentes, de que temos uma pátria celestial. E quando nós passamos a olhar para as coisas do alto, quando nós passamos a entender que nós temos uma pátria celestial, aquela alegria, aquela paz vai tomando conta das nossas vidas, de forma que nós vamos, através do nosso olhar, através do nosso comportamento, nós vamos transmitir a outros a nossa convicção, a nossa alegria. Porque passamos por provações, passamos por dificuldades, mas o Senhor está conosco. Eu lembro daquela irmãzinha, da qual visitei, que faleceu, partiu para o Senhor já. Fui levar o irmão Brother Joe lá, o irmão Joe. Chegando lá, aquela irmã na cama. Não sei se eu já contei essa história, mas ela estava na cama, fui levar a irmã, o irmão Brother Joe para dar um ânimo, né? Vamos orar com aquela irmã. Saiu. Não podia sequer se mexer, porque qualquer mexida quebrava os ossos dela. Ela não tinha muita posição. Chegamos para visitar aquela irmã e saímos edificados, os nossos corações cheios. Porque aquela irmã disse o seguinte: ah, que bom, eu falei que aquele irmão, o Joe, ele estava exclusivamente na obra. Estava trabalhando e se ocupando, e contei um pouco da história dele para aquela irmã. E aquela irmã, então, cheia de coragem, falou: sempre quis conhecer um homem deste. Porque eu oro por esses homens. E vou orar por você. Falou isso. E eu traduzindo, daquela mesmo jeito. E ela disse mais: olha, eu quero dizer uma coisa. É que eu não tenho condições financeiras. Porque se eu tivesse, eu ajudaria você na obra. Aquela irmã na cama. Imagine, meus irmãos, como é que nós nos sentimos. Aquela irmã, e ela dizia para nós: olha, eu espero o Senhor.
Ela dizia isso para nós naquela vez. Então espera o Senhor. E dizia, eu não sei porque o Senhor não me levou ainda. Mas nós sabíamos naquele momento que o Senhor não tinha levado ela para que ela servisse de ânimo para os irmãos. É interessante. O que transmitia aquela irmã no seu coração? Alegria, porque ela pertencia ao Senhor. Ela tinha paz, ela tinha dificuldades, não se locomovia, mas ela tinha alegria, e ela transmitia aquela alegria, e esta alegria nós temos que transmitir, como crentes, como sábios. A palavra de Deus aqui também fala, Paulo para os Filipenses, escrevendo esta carta, dizendo o seguinte no capítulo 4, final, no versículo 1, capítulo 4, final do versículo 1. Permanecei deste modo, firmes no Senhor. Ora, se nós temos a esperança, se nós temos um olhar para as coisas, para o alvo que é o nosso Senhor Jesus Cristo, agora nós temos a exortação de ficarmos firmes. Pode vir várias provações, mas nós temos que ficar firmes. Nós temos que manter consistência. Daquilo que falávamos, nos momentos das boas, da alegria, nós, nos momentos que estamos todos motivados e que defendimos as Escrituras, que defendemos e que falamos dela de uma forma bonita, convincente, desta mesma forma, quando há dificuldades, nós também temos que ser consistentes. Eu gosto de usar o exemplo do áudio e do vídeo, né? O áudio tem que falar com o vídeo, né? Certo? Você tem uma mensagem, tá no áudio, a pessoa está falando, tá? Então você está vendo aquela imagem, você está vendo os lábios falar, e o áudio tem que bater com aquela linguagem como está sendo falado. E assim somos nós como crentes, o áudio tem que bater com o vídeo. Aquilo que nós demonstramos, ou aquilo que nós falamos, tem que bater exatamente com a nossa postura. Meus irmãos, muitas vezes as nossas características como crentes, como cristãos, como salvos, não demonstram aquilo que devem demonstrar. A nossa prática, muitas vezes, não condiz com aquilo que nós confessamos. Por isso cabe a nós ficarmos firmes no Senhor, olharmos para o Senhor e transmitirmos isso. Diz o versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Pulei de propósito o versículo 2 e 3, que fala da Evódia e da Sintique, que foram pessoas que no início ajudavam e cooperavam na obra, mas que agora estavam tendo um certo desentendimento. Acontece, não acontece? Foi, poxa, irmãos, vocês ajudaram, vocês construíram tantas coisas, agora vocês estão indo em fight aí, na discussão, então isso não é bom, isso não traz paz, isso não traz edificação para a igreja, não traz edificação para a Assembleia. Pensa diferente. Olha a exortação. Como nós temos que, muitas vezes, sermos exortados nessa questão. E temos um cuidado com isso. Mas diz Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. E aí convida nós que lancemos as nossas ansiedades diante do Senhor, que façamos as orações, que nos colocamos lá, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai tomar conta da nossa vida.
mente, nos nossos corações. Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos, já que estamos aí no final de ano, né, ter uma visão diferente para o ano seguinte. É uma coisa de homens, né, essa coisa de mudança de ano, né, calendário, etc. Mas a gente aproveita o marco para exortar, para que nós possamos realmente mudar o nosso comportamento, mudar a nossa postura, estarmos alegres, felizes no Senhor, porque o Senhor quer isso de nós. Deus quer isso. O plano de Deus é que sejamos felizes, alegres, e nos alegremos com o Senhor e com os irmãos. O Senhor possa nos abençoar e nos guardar. Queria ler Lucas, capítulo 24. Eu só queria aproveitar esse momento, ler alguns versículos aqui. Versículo 32 até o 36. Lucas capítulo 24 até o 36. Eu penso que essa alegria, né, essa comunhão, ela tem um lugar. Não adianta nada a gente estar vivendo tudo isso, mas não está no lugar certo. E aqui a gente vê bem isso claro. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Irmãos, esses dois discípulos estavam indo para Emaús, tiveram um encontro com o Senhor ali, o reconheceram, mas tomaram uma atitude. Qual foi a atitude? O coração deles aqueceu, se alegrou, mas eles foram em busca daqueles que estavam reunidos. Então é muito importante para nós temos em nosso coração essa alegria, essa comunhão, mas sempre voltarmos para esse lugar onde o Senhor Jesus se coloca no meio e diz: paz seja convosco. Porque se eu tenho essa alegria, mas não estou neste lugar, como que eu vou compartilhar dela? Como que eu vou partilhar dela? E como eu vou poder dizer, como eles fizeram? No versículo 35. Contaram o que lhes aconteceram no caminho. Imagine a alegria de todos eles, quando eles estavam compartilhando, que eles andaram o caminho do lado do Senhor. E Ele se revelou a eles, quando foram partir o pão ali naquela casa. Na hora, eles tomaram uma atitude e voltaram para Jerusalém. Que nós possamos olhar essas palavras do nosso irmão Davi com uma recomendação de buscarmos a alegria, a comunhão com o santo, aonde os santos estão. Era só esse... Eu queria aproveitar para que nós não percamos de vista isso, que é muito precioso para cada um de nós estar nesse lugar ao qual o Senhor Jesus disse: paz seja